E é nosso convidado desta tarde António Marinho Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados. Muito boa tarde. Boa tarde. Começamos pela sua visão deste acórdão, o que lhe pareceu? Bom, eu não posso exprimir uma visão, Ouviu o que nós não ouvimos. li o acórdão, estou a basear-me no que a comunicação social relatou dele, mas pela súmula, este acórdão para mim tem uma questão já que é importante, que foi votado por unanimidade. Esta decisão recolheu a unanimidade dos 3 juízes que o decidiram, do coletivo de juízes. E, portanto, isto de alguma forma é basicamente a confirmação da decisão de primeira instância. Salvaguardando esta questão bastante controversa desde o início, que foi a questão da Casa de Elvas, do que lá se terá passado, das datas, de todas as circunstâncias em que decorreram os alegados factos típicos. Eu já lhe vou pedir também a opinião sobre o que é que segue agora nesta divisão de processo. O acórdão da relação de Lisboa confirma, portanto, a decisão da primeira instância. Confirma a decisão, o acórdão do coletivo do Tribunal Criminal de Lisboa quanto aos factos. Não questionou a apreciação que o Tribunal fez dos factos, não questionou os factos que o Tribunal deu como provados, não questionou a alteração substancial que, a dada altura do julgamento, foi feita relativamente a alguns factos, não confirmou a medida da pena. Poderia, mesmo comprovando os factos, julgar adequada a outra pena, ou mais elevada, porque o Ministério Público e os assistentes também recorreram, ou menos grave, menos pesada, porque os arguidos também recorreram. De qualquer forma, uma nota a reter é que não há recurso na questão jurídica estrita, jurídico-criminal estrita, não há recurso para os arguidos, com exceção do Carlos Silvino. Pois era isso que eu lhe ia perguntar. Que tipo de recurso é que pode acontecer agora também? O recurso, a única hipótese de impugnar esta decisão é junto do Tribunal Constitucional, se acaso os tribunais, o Tribunal Criminal das Varas de Lisboa e o Tribunal da Relação, tiverem aplicado alguma lei que não esteja em conformidade com a Constituição da República. Ou seja, uma lei em si. Não é a decisão que é inconstitucional. Não se pode recorrer para o Tribunal Constitucional da decisão. Recorre-se para o Tribunal Constitucional para o Tribunal Constitucional declarar que uma determinada lei que foi aplicada não está em conformidade com a Constituição, o que é muito difícil. E o que é que acontece se isso acontecesse, o Tribunal Constitucional declarava a inconstitucionalidade da norma, da lei aplicada, e mandaria proceder a novo julgamento ou a retificar a decisão em conformidade com o juízo de constitucionalidade que o próprio Tribunal Constitucional tivesse formulado na sua decisão. É pouco provável que isto aconteça, porque, no fundo, o que está em causa neste processo não é uma questão jurídica. Essas questões puseram-se com muita acuidade durante o inquérito e durante a instrução, onde houve, de facto, graves violações ou graves aplicações, interpretações da lei que se traduziram numa redução muito drástica de direitos das pessoas. Aqui não está em causa. Aqui as normas aplicadas foram as normas que estão no Código Penal. A grande questão em torno deste processo era saber decidir se os factos eram ou não verdade. Era dar ou não como provados os factos que foram imputados aos vários arguidos. Pode dizer-se que este caso fecha-se hoje? Não se vai fechar. Retirando a parte que diz respeito a elas? Naturalmente, porque vai voltar à primeira instância para decidir, ou melhor, para proceder a um novo julgamento sobre os factos alegadamente ocorridos na célebre Casa de Elvas. Mas neste caso não abrange todos os arguidos e conforme o juiz presidente da relação disse, o processo é dividido e, portanto, irá só esta parte. Será que não há aqui uma espécie de encerramento? Quer dizer, o processo não é dividido. O processo baixa para o Tribunal se pronunciar só sobre aqueles aspectos. Digamos que sobre os outros crimes, os outros factos, as outras decisões, ficam assentes. Os factos ficam definitivamente assentes.
Isto porque, mesmo que houvesse recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que não há, o recurso teria que ser só sobre matéria de direito. A matéria de facto só há um grau de recurso, que é a relação. A relação fixa, em definitivo, os factos. E Carlos Silvino pode recorrer para o Supremo? O Carlos Silvino pode recorrer para o Supremo, mas não sobre a matéria dada como provada ou não provada. Pode recorrer só sobre questões de direito. Portanto, digamos que a matéria de facto é uma matéria que fica assente com esta decisão. E isto é o aspecto mais importante deste acórdão da relação de Lisboa. E é o aspecto mais importante deste processo, uma vez que há arguídos... E é o mais importante para as pessoas que seguem este processo. Para as pessoas, porque os arguídos dizem que não cometeram os factos, ou pelo menos alguns deles dizem-no abertamente que não cometeram nunca esses factos, mas os tribunais disseram que sim. O advogado das vítimas dizia há pouco que este processo passou por 6 juízes e os 6 dizem basicamente a mesma coisa. Para a opinião pública também é importante? Eu não perfilho muito esse argumento numérico, porque, sabe, às vezes... Mas eu penso que o argumento até era bem intencionado, era dizer sem que dúvida. seis pessoas da justiça portuguesa olharam para isto e concluíram. Mas não é, sabe, na justiça e nas questões de justiça, até pode passar por 20 juízes e darem todos como assento. Eu digo-lhe que no corredor da morte das prisões americanas, pessoas condenadas à morte à espera de execução estavam no início dos anos 90 algumas dezenas de pessoas que foram depois posteriormente ilibadas e passaram por várias instâncias de recurso, por vários magistrados, por vários juízes, e todos deram como tendo praticado os crimes. Depois veio-se a demonstrar, através do avanço da ciência, do análise do ADN das pessoas, veio-se a provar que não foi outro. Designadamente, crimes de sangue, crimes de violação. Mas os juízes também julgaram em muitos casos com as provas que tinham e que estavam ao seu alcance. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Se era exigível aos juízes, outra decisão. Outra interpretação dos factos. Isso já é outra questão que não tem a ver. O ADN agora, foi de facto um avanço não se brutal. pode invocar, eu tenho muito medo desses argumentos de autoridade, porque isso leva-nos depois à soma das partes e em matéria do direito não se organiza nem se aplica segundo esses critérios e de acordo com esses padrões. Embora, naturalmente, não possa deixar de se considerar agora a decisão da relação, sobretudo porque ela fixa a matéria de facto. E impede que os arguídos, com exceção do Carlos Silvino, possam recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. Porque o Supremo poderia, oficiosamente, num eventual recurso, encontrar outras nulidades que porventura a relação não viu, porque os juízes não são, em matéria de direito, não estão subordinados ao que as partes alegam. O juiz, em matéria de direito, e no processo penal ainda mais, porque tem poderes inquisitoriais, tem poderes superiores até a um juiz num processo civil. Eles poderiam encontrar outras matérias. António Marinho, tenho aqui várias questões para colocar, mas já estão vários telespectadores em linha, vamos ouvi-los e é para eles que nós temos este programa. José Fernandes liga-nos de Lisboa. Boa tarde, José. Muito boa tarde. Boa tarde. Isto de ser o primeiro às vezes não é muito conveniente. De qualquer das maneiras, eu quero mandar um grande abraço ao Dr. Marinho e Pinto, porque de facto perfilho muitas das opiniões que ele emite sobre a justiça, sobre o estado da justiça, porque é de facto a opinião que os portugueses, na generalidade, e que não são politiqueiros, têm. Nunca tive essa oportunidade de lhe mandar, já estive a ligar para a ordem para lhe dar essa minha solidariedade em muitos factos que de facto, em muitas situações. De qualquer maneira, também devo dizer que às vezes, nomeadamente no caso Joana e até no caso de ontem, às vezes estou em algum desacordo com o Dr. Marinho e Pinto. Sobre este caso, eu queria fazer não sei se é uma profecia, se é uma previsão. De todas estas pessoas, eu penso que ninguém vai parar à prisão. Tirando o Silvino, que é a parte mais fraca, esse vai mesmo parar à prisão. Todos os outros vão arranjar manobras mais dilatórias, mais Tribunal Constitucional, mais revisão das sentenças, e esta gente nunca mais vai parar à prisão. Eu não quero fazer juízos de valores exatamente sobre a sentença e sobre se eles são ou não culpados. O Tribunal diz que sim.
E, portanto, nós, embora, como a doutora Marinho Pinto diz, os tribunais nem sempre às vezes dizem que sim, é verdade. De qualquer das maneiras, eu conheço, nomeadamente devido à profissão que tive, de delegado de informação médica, eu conheci o Dr. Ferreira Diniz. E só digo isto, eu conheci muito bem o Dr. Ferreira Diniz no Centro de Saúde da Rua do Alecrim. Por aqui me fico, não digo mais nada. Sobre o caso mais mediático do Sr. Carlos Cruz, eu também continuo nas minhas dúvidas e não sou eu que vou dizer que ele é culpado ou não culpado dos factos. Apenas censuro uma coisa no Sr. Carlos Cruz. É a pressão terrível que tem feito através dos meios de comunicação social, de livros, de Facebooks e etc., sobre o seu caso. E eu, quando vejo estas pressões, às vezes os arguidos não são presos porque não podem, para não perturbar a prova. E neste caso, o Sr. Carlos Cruz não perturbou talvez a prova, mas perturbou de facto a consciência da opinião pública e a consciência dos juízes, felizmente que não o conseguiu. Portanto, este processo não terminou, vamos ter mais recursos e eu agora mando também um abraço, apesar de tudo, de solidariedade ao Dr. Ricardo Sá Fernandes, que ontem e hoje teve 2 derrotas. Mas isto leva-me a um ponto, é que quando são casos de corrupção económica, etc., esses juízes, esses advogados normalmente conseguem meios e fundos e conseguem absolver os seus constituintes. Veja-se um advogado famoso do Norte que sempre que aparece um caso de corrupção económica, ele lá está caído e normalmente ganha sempre. Portanto, os senhores juízes, os senhores advogados nos tribunais criminais têm muito mais dificuldades em, de facto, conseguir livrar os seus Muito bem, José. Agradeço a sua A justiça foi feita, penso eu, porque os juízes terminaram, e eu acredito na justiça. Mas, como diz o Dr. Marinho Pinto, muitas vezes, os juízes são feitos por homens, os homens são do Benfica, do Sporting, da esquerda e da direita, e há sempre qualquer coisa lá dentro que às vezes... eu vou já terminar. O Dr. Marinho Pinto falou aí, de facto, de casos. Eu conheço um caso no Tribunal de Trabalho em que eram 6 pessoas que puseram um processo em Tribunal de Trabalho. 3 foram para um juízo e 3 foram para o outro. Com os mesmos factos, numa empresa, com os mesmos factos, com tudo igual, exatamente, num tribunal, e no tribunal, com os mesmos factos, com as mesmas testemunhas e com os mesmos advogados, deram-nos como... Muito bem, José. Agradeço a sua participação. Vamos avançando a ouvir os telespectadores. Sara António liga-nos de Lisboa. Sara, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Olha, em relação a este processo e a muitos outros em Portugal, a mim, isto é o retrato, para mim, isto é o retrato vergonhoso da justiça em Portugal. A começar pelos próprios intervenientes, ou seja, os próprios juízes, os próprios advogados, que fogem constantemente à ética que a questão sujeitos. Em que sentido, Sara? Desculpa? Em que sentido? Em que sentido? Na questão dos interesses. Na questão dos interesses, e vejamos que neste processo em questão, o Sr. Dr. Hugo Marçal, porque subiu a juiz, não tem qualquer pena. Não está aqui com qualquer pena. Pois, com certeza, que o senhor lá terá as suas razões e vai se defender, com certeza. Mas eu, em relação a todos os intervenientes, vejo, e a todos estes processos que são mediáticos, vejo que existe realmente um interesse. E esse interesse é superior a qualquer outro. Neste caso, estamos a falar de pessoas que foram violadas em qualquer altura da sua vida. Eu sei bem o que isso é e sei a pena que isso leva para o resto da vida. O Sr. Dr. Marinho Pinto, com quem eu tenho tido algumas situações em que lhe escrevo e-mails, ele deve-me conhecer não pessoalmente, conhece-me pelos e-mails. Eu já lhe mandei várias queixas de advogados de um processo que tive e, infelizmente, todos os advogados que me calharam, e se calhar sou eu que sou otária, mas todos os advogados que me calharam nesse mesmo processo, que foi de uma ordem de despejo, que foi vergonhoso entre os juízes e os advogados, ainda não tenho, das apresentações de queixas que fiz à ordem, ainda não tenho uma única resposta. Sara, agradeço a sua participação, mas não vamos aqui falar nem de casos particulares, nem de casos laterais ao tema que nos trazem hoje, nem vamos servir-nos deste programa para abordar diretamente o Dr. Marinho Pinto como Presidente da Ordem dos Advogados. Seguimos para ouvir Ana Paula, liga-nos da Pontinha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para si e para o seu convidado. Obrigada.
Olha, eu subscrevo tudo o que o anterior ouvinte disse, o Sr. José. Só há uma coisa que ele disse, que justiça já foi feita. A justiça não foi feita porque esses senhores andam na rua a passear, andam na televisão, escrevem livros, o que é vergonhoso, e esses